Amém. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Você está feliz essa manhã? Amém. Vamos orar antes da gente começar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, e ouvir da sua palavra. Nós abrimos o nosso coração mesmo, Pai, para ouvir do Senhor, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Sim, Pai, nós queremos aprender de Ti, Pai. Tua palavra diz que o Teu Espírito nos ensina a respeito de todas as coisas. É Ele quem traz aquilo que está no coração de Deus para o nosso, e nós queremos ser ensinados pelo Senhor esta manhã. Eu oro para que mais do que conhecimento, informação, que a Tua unção, Pai, esteja repousada sobre nós, Senhor, nesse lugar, Senhor, minha vida para compartilhar daquilo que está no Seu coração esta manhã. Nós te agradecemos, Pai, e cremos que não sairemos da mesma maneira, queremos ser rápidos em colocar em prática aquilo que o Senhor nos sinalizar durante essa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como falado, a gente está dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos desde semana passada estudando a carta de 1 Coríntios. A gente teve semana passada ministrando sobre os 4 primeiros capítulos, trazendo o contexto. E eu, de fato, incentivo você a estar indo lá no canal do YouTube e acompanhando essa série, né? Hoje a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 5. Mas antes da gente ler, eu queria lembrar para você um pouco daquilo que a gente viu semana passada, rapidamente. A gente começou a ver que a carta de Paulo aos Coríntios foi a carta de Paulo, escrita à igreja que se localizava em Corinto. Não foi exatamente a primeira carta que Paulo escreveu, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas foi uma das cartas que Paulo escreveu para aquela igreja. A igreja de Corinto ficava localizada na cidade de Corinto, que era uma grande metrópole daquela época. Ou seja, haviam uma circulação muito grande de pessoas naquela cidade. E pessoas de todo tipo de religião, todo tipo de gente. Inclusive, dava mais para ter muita gente de caráter duvidoso. Muita gente com um passado muito ruim. Ou, para você ter uma ideia, algumas pessoas vão dizer que naquela época se surgia um ditado ou um adjetivo que falava sobre corintizar a pessoa. O que era corintizar a pessoa? Era a pessoa viver uma vida desregrada mesmo, uma vida imoral. Imagina, o adjetivo que representava aquela cidade era uma cidade imoral, uma cidade de pecado, várias religiões naquele lugar, muita idolatria, mas a igreja de Deus estava naquele lugar. Amém? E eu quero abrir isso para a gente rápido. Não existe um lugar perfeito para a igreja de Deus existir. Um lugar perfeito vai ser o lugar onde a cidade estiver perfeita, um lugar onde não tiver problema nenhum, onde todo mundo for santo, é ali que a igreja de Deus vai estar. Não, a igreja de Deus vai estar em todo o lugar em que houver gente. Jesus disse que nós deveríamos ir por todo mundo. E mais do que isso, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. A igreja de Deus tem que estar mesmo no meio de uma cidade imoral, para que ela seja transformada pelo Senhor. E se a cidade não mudar? A igreja continua lá. Eu gostei muito, abrindo esse parênteses, no acampamento de carnaval, lá na série, quando os meninos comentaram que o pessoal chegava para o apóstolo Bud e dizia: e aí, apóstolo, a gente vai sair daqui de Campina também, vamos fazer o nosso retiro, né, já que a cidade se reúne para festejar o carnaval. E ele disse: não, a gente vai acampar na cidade. O que é que você entende é que o mundo viver no pecado ou viver afundado na lama não é motivo para a gente se retirar do local. Pelo contrário, é motivo para a gente permanecer e resgatar essas pessoas. Você consegue entender? E Paulo estava falando para essa igreja, uma igreja situada nessa cidade. E um dos problemas que ele enfrentava eram os problemas de divisão, que a gente viu bem semana passada. Eu não vou me adentrar nesse assunto. Mas Paulo termina no capítulo 4, no versículo 25, 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 20, vamos ler do 19, 1 Coríntios, capítulo 4, 19. Ficou diferente, ficou top. 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 19, Paulo diz assim: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos,
porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo estava aqui admoestando os irmãos com relação à divisão na igreja. Existia uma divisão muito grande e muito disso partia do orgulho dos irmãos, de se achar melhor de um, de se gloriar em um em detrimento do outro. E Paulo está dizendo, eu vou chegar aí e vou ver o poder desses arrogantes que estão se achando. Mas eu espero que vocês daqui para lá se corrijam, para que eu chegue a vocês com mansidão, não com vara. Porque se a igreja não tivesse consertado, Paulo ia ter que usar palavras mais duras. Você consegue me entender? Se tivesse tudo em paz, Paulo ia só... Graça e paz, irmãos, que bom. Você não pode dizer, meu irmão, a gente precisa se ajeitar. Paulo não ia chegar literalmente com a vara e bater nos irmãos, amém? Mas Paulo vai começar agora no capítulo 5 a falar de outro problema que havia sido relatado. Esses primeiros capítulos de Coríntios, nós vemos Paulo tratando de problemas que chegaram para ele. Ele vai dizer que ouviu falar sobre as divisões que haviam na igreja, sobre o problema que a gente vai ver aqui no capítulo 5. E a partir do capítulo 7, nas outras semanas, a gente vai ver Paulo respondendo a questões dos próprios coríntios. Questões a respeito do casamento, questões a respeito do culto. Mas a gente vai ver agora no capítulo 5 um problema bem simples que a igreja estava enfrentando. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha a situação que estava a igreja de Corinto. Estava numa cidade totalmente imoral. E o problema não era ele estar localizado nessa cidade. O problema é que essa imoralidade estava entrando na igreja. Paulo aí vai dizer aos romanos que nós não deveríamos nos conformar com esse século, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. A igreja tem que ser diferente do mundo mesmo. E eu quero abrir esse parênteses. O povo tem que olhar para a gente e dizer, rapaz, ali vai um crente, ali vai uma pessoa correta. Paulo diz que na igreja estava tendo imoralidade que nem necessidade imoral que era de Coríntio, alguém tinha a ousadia de ter. Dizem que, de fato, o limite para aquela sociedade era alguém ficar com a mulher do pai, porque aí também era demais. Mas na igreja estava acontecendo isso. Existia um irmão que estava possuindo, estava tendo relações com a mulher de seu pai, possivelmente a sua madrasta, porque senão Paulo possivelmente teria dito com a sua mãe. Mas ele estava nessa situação. Eu acho lembrar que em 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz que a igreja ela foi chamada, ele escreveu essa carta à igreja de Cristo, que está em Corinto, aos santos, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Sabe, meu irmão, Cristo ele vem buscar uma igreja santa, não uma igreja de pecado. Você consegue me entender? Inclusive, uma conduta de santidade vai ornar ou vai embelezar o ensino de Cristo. É isso que Paulo fala para Tito. Ele diz, olha, que os servos deem prova de fidelidade ao seu Senhor, para que isso embeleze, orne o ensino de Cristo. Porque uma conduta errada faz as pessoas terem um conceito errado do Evangelho. Você consegue me entender? Se você vai contratar uma empresa, vai para fazer algum negócio com algum lugar, e alguém diz assim, olha rapaz, eu fiz um negócio com aquela empresa, mas aquela pessoa daquela empresa me passou a perna. Rapaz, o que é que você vai pensar? Você vai pensar, mas deve ter sido só aquela pessoa, né? Possivelmente vai procurar outra empresa, ou não é? Rapaz, deve ser o caráter daquela empresa. Uma empresa desonesta, que quer passar a perna nos outros. Infelizmente, é o conceito que algumas pessoas do mundo têm sobre a igreja por conta de condutas erradas. É um conceito correto? De forma alguma. Porque a igreja de Cristo não é isso. Mas o que você entende é que a nossa conduta, ela representa o Evangelho. Sabe, a gente vai ver mais para frente, no capítulo 6, Paulo dizendo que o nosso corpo, ele é membro de Cristo. E sabe, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, agora diz respeito a Cristo. As nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso comportamento, não é somente mais nosso. Paulo, inclusive, vai dizer que não vivia mais ele, mas Cristo nele. A gente não responde só por nós. Talvez você tenha consciência quando você está no seu trabalho, quando você está respondendo pela sua empresa. Talvez quando você está em alguns cantos, você pensa, rapaz, eu estou aqui representando a minha família, mas eu quero dizer para você que nós representamos Cristo. E nós não podemos ver de qualquer maneira. E Paulo destaca essa imoralidade a esse ponto que havia na igreja. E eu gostei muito de algo que Lenildo comentou semana passada, e eu quero enfatizar, porque olha que situação a igreja chegou.
um filho possuir a mulher do seu pai. Mas ele comentou algo semana passada que me deixou pensando a semana todinha, eu queria destacar essa semana também. Isso não fazia com que aquela igreja não fosse uma igreja de Deus. Às vezes a gente vive em tempos, não sei se você já escutou isso, eu já escutei. Rapaz, eu vou mais lá para aquela igreja, fulano nem falou comigo, aquilo não é coisa de Deus não, aquilo lá é uma igreja de Deus, Deus não deve estar no meio deles não. O povo fica aí, ó, com inveja um do outro. Meu irmão, a igreja estava dividida, tinha um rapaz que estava ficando com a mulher do pai, e Paulo considerava aquela uma igreja de Cristo. Você consegue me entender? É interessante que até nesse ambiente, os dons do Espírito estavam operando. Porque talvez alguém dissesse, rapaz, eu acho que o Espírito Santo nem está no meio deles, né? Porque olha a situação que eles estão vivendo, olha o tipo de gente que está naquela igreja, então eu acho que Deus não está no meio deles não. Mas os dons se moviam de uma maneira tão grande que a gente vai ver nas outras semanas, que Paulo teve que organizar o mover do Espírito naquela igreja. Porque era tanta gente orando em línguas, tanta profecia, que pode dizer, olha, que seja 2 ou 3, no máximo. Cada um vai ter a sua vez de profetizar, vão com calma. Mas era uma igreja que tinha coisas para consertar. O que você entender é que ter defeitos na nossa igreja não impede do Espírito se mover em nosso meio. E eu digo mais, ter problemas ou defeitos, ou pessoas com áreas deficientes, não quer dizer que aquela não é uma igreja de Deus. Porque se a gente for buscar uma igreja perfeita para estar, e como já dizia alguém, não me lembro quem, num dia que a gente chegar nessa igreja deixa de ser perfeita. A não ser que você tenha esse conceito. Paulo, que era Paulo, dizia, eu não julgo ter alcançado a perfeição. E me desculpe, eu não me considero ter chegado no nível de Paulo. Imagine nós. Você consegue me entender? Problemas não fazem com que não seja mais a igreja de Cristo. Pelo contrário, nós devemos ter o cuidado, o empenho e agir da maneira correta. E Paulo vai instruir aqui aos irmãos com relação a isso. No versículo 12 ele diz assim: E contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Olha só, os coríntios eles estavam divididos, e principalmente por motivos de orgulho, se achando melhores uns do que os outros. Um sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo é melhor do que Apolo. E esse orgulho estava fazendo os coríntios perder o foco daquilo que realmente importava. Os coríntios envolvidos com tanto orgulho não percebiam que o caso que eles precisavam atentar era o irmão, que estava ficando com a mulher de seu pai. E a gente vai comentar um pouco mais sobre esse caso daqui a pouco, mas olha o orgulho trazendo um impedimento para que eles tivessem a visão correta do que eles precisavam cuidar. Eu penso muito sobre isso, sabe? Às vezes as divisões, intrigas, rixas, problemas, fazem a gente perder o foco do que realmente importa. Os coríntios, enredados por tanto orgulho, nem lamentavam pelo irmão. E aqui vale outro comentário importante, é que a nossa atitude diante do pecado do nosso irmão não pode ser alegria. A gente não está vivendo uma novela, você consegue me entender? Rapaz, fulaninho caiu. Eu sabia, sempre soube, suspeitei, olhei para fulano, sabia. Tinha cara que, como é que o pessoal diz? Tem caroço nesse angu, é? Tinha alguma coisa tinha alguma coisa aí, tinha algum problema. Caroço no angu. Eu sempre desconfiei e bato no peito. Rapaz, eu não soube, eu não disse. Paulo disse, vocês nem lamentaram pela vida dele. Sabe qual é a nossa atitude diante do pecado do nosso irmão? Lamento. Sabe, tem vezes que a gente vai ter que chorar mesmo e se entristecer porque alguém caiu. Alguém caiu. Você consegue me entender? Não é, como eu estou dizendo, a gente não está aqui numa história de filme que a gente faz, rapaz, eu sabia que aquela pessoa não era... Descobri o final do filme. Méritos para mim. A gente está falando de alguém que talvez vá perder a salvação. E isso é sério. É alguém por quem Cristo morreu e ressuscitou. Paulo diz, vocês nem chegaram a lamentar por eles. Lá em Tiago diz, troque as vossas vestes de alegria em vestes de pranto. Porque a igreja está vivendo no pecado e nem ligando para isso. Se gloriando também. Mas
Lá em Apocalipse, Jesus fala para a gente escrever, né, para a igreja, se não faz memória de Laodiceia, eles se arrependam. Vocês acham que vocês estão ricos? Vocês acham que estão vestidos? Vocês são pobres, cego, nu, miserável. Que Deus está dizendo ali, reconheçam a sua atitude, o seu lugar. Sabe, o orgulho às vezes quer fazer com que a gente não reconheça o nosso erro. Quantas vezes, não sei você, eu já fiz, quantas vezes a gente não deixa de reconhecer um erro na nossa vida, a gente sabe que aquilo está errado, mas a gente não quer dar o braço a torcer. E a gente prefere permanecer como certo do que se submeter à correção. Paulo está dizendo, vocês não lamentaram pelo irmão. E aqui ele diz algo mais, eles nem chegaram a lamentar, nem para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Algumas versões dizem bem claramente, para que fosse expulso essa pessoa. E a gente vai comentar daqui a pouco mais sobre isso, mas Paulo de fato está dizendo, rapaz, o caso desse irmão, ele vai ser preciso ser expulso da congregação. Mas antes a gente sair expulsando um povo por aí, a gente vai continuar lendo o texto, amém? A gente não pode parar de ler a Bíblia num ponto só. Se a gente não entender o contexto, não entender aquilo que o autor está escrevendo, a gente vai ter um comportamento errado. Eu quero abrir esse parênteses rápido. Mesmo a gente não lê a Bíblia para ter qualquer interpretação de qualquer coisa que a gente quiser. Você consegue me entender? Existe um sentido com o qual isso foi escrito. E, obviamente, do propósito pelo qual Paulo falou, a gente pode tirar várias, inúmeras lições. E dia após dia trazer novas lições para nós daquilo que já foi escrito e revelado. Mas não é uma nova interpretação. Você consegue me entender? Se eu digo para você, laranja e limão são frutas azedas. Eu estou falando isso aqui para dizer para vocês, só porque você perguntou para mim, rapaz, laranja e limão é azedo? Eu digo, rapaz, laranja e limão é azedo. Laranja nem tanto, né? Mas limão é bem azedinho. Eu não estou dizendo que as únicas frutas azedas são laranja e limão. Eu não estou dizendo que as únicas frutas que existem são laranja e limão. Eu estou querendo simplesmente dizer para você que laranja e limão são azedos. Porque assim, é que as pessoas às vezes querem fazer isso com o texto bíblico. Pegar o texto e trazer uma verdade de um ponto, de um negócio específico. Paulo disse aqui, vocês lamentaram e não expulsaram. Está vendo? Quem pecar agora no nosso meio, a gente vai expulsar da igreja. Porque essa é a atitude de Paulo. A gente vai continuar lendo para entender o que é que Paulo está querendo dizer aqui. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Misericórdia. Já não bastava expulsar, agora Paulo diz, vai entregar a Satanás, a gente vai com calma, tá certo? Mas eu quero, antes de destacar aqui, Paulo não estava presente na igreja de Coríntio. Ele está dizendo, olha, eu não estou presente aí com vocês, mas eu estou em espírito. Não é que Paulo estava naquele momento orando, o espírito dele estava na igreja de Corinto para ajudar os irmãos na decisão. Paulo está dizendo qual é a sua percepção sobre aquela decisão. Está dizendo, ó, meu coração, a minha atitude, a minha decisão é essa. E ele está dizendo que ele fazia isso junto com os irmãos e em nome do Senhor. Eu não sei quantos lembram, talvez a gente leia, se der tempo, lá em Mateus, no capítulo 18, Jesus ele diz assim, se um irmão pecar contra você, você vai até ele e o corrige, ou conversa com ele. Se ele não lhe ouvir, você chama mais um irmão, chama mais alguém para lhe ajudar. Se ele ainda não ouvir, aí torna isso público, você resolve com a igreja. Se ele não quiser ouvir, mesmo assim, aí vocês consideram ele como publicano, como gentil. Porque tudo aquilo que você, quando tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou no meio de vós. Quando Jesus está falando isso, ele está falando sobre esse contexto, principalmente que Paulo está escrevendo. Um irmão aqui que estava vivendo uma vida na devassidão, e alguns estudiosos vão dizer que isso não foi um caso que aconteceu uma vez, o rapaz uma vez ficou com a mulher do seu pai, era o que estava acontecendo, e Paulo vai dizer, nessa situação, é necessário que o irmão seja expulso da congregação. Ele está dizendo, essa decisão que a gente está tomando é minha, é junto com vocês e é em nome do Senhor. Jesus está envolvido nessa decisão. Palavras fortes, né? Mas, de fato, uma necessidade por conta da ocorrência que estava naquela igreja. Eu quero que você entenda que pecado não é algo que pode ser aceitado nas nossas vidas. E ainda mais uma vida e uma prática dessa que nem no mundo tinha. E a gente vai entender um pouco mais ainda, mais adiante, mas eu quero deixar claro o que é entregar a Satanás. Paulo, ele não trabalhava com o diabo.
Você consegue me entender? Paulo não estava cooperando com o diabo, dizendo assim, diabo, vou te entregar um aí, porque está dando mais trabalho para a gente, então toma aí ele, porque vai ser melhor para a gente. Porque eu vou entregar o diabo, e aí o diabo vai acabar com a vida dele, e aí o diabo pelo menos salva. O diabo vai nos ajudar, porque o diabo vai matar ele e vai salvar o espírito. Entregar Satanás aqui é o fato dele ser expulso da igreja. Ele está dizendo, vamos entregar Satanás. O que é isso? Vamos tirar ele da nossa congregação. E aqui vale mais um destaque, porque Paulo entendia que não estar na congregação era estar sujeito a Satanás. A gente vive num contexto hoje de muita cultura de desigrejado, não vou mais para a igreja, a pessoa que baixa é ser crente, eu preciso estar congregando. Paulo diz, sabe o que é isso? É entregar Satanás, é não estar mais no meio do povo. Entrega a Satanás, expulsa ele da igreja. Porque lá no mundo, ele vai estar sujeito, vai perder. Meu irmão, existe uma graça, uma bênção da gente estar reunido. O escritor aos Hebreus vai dizer, não deixem de congregar, quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Por que está dizendo isso? Porque Jesus vai voltar. E o que é que vocês precisam? É estar junto, para que vocês permaneçam firmes até o fim. E ele diz aqui, para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo. Existem dois possíveis pensamentos, sei que tem um texto ou outro que não é tão objetivo da gente entender, mas a maioria das pessoas vão entender que Paulo ou está falando aqui especificamente sobre, de fato, quando ele fosse expulso da congregação, estando sujeito ao mundo, Satanás poderia tragar a vida dele literalmente, e de fato ele seria morto, mas Paulo considerava que ele ainda estava salvo. Paulo não considerava que ele já tinha perdido a sua salvação. Ainda havia volta, ainda havia restauração para a vida dele. Ao ponto que se ele fosse expulso da congregação e fosse morto, talvez ele fosse salvo ainda. E algumas pessoas vão também entender que quando Paulo fala aqui sobre a destruição do corpo, a palavra aqui grega que ele usa é sarx. O pastor Pedro vai ter a pronúncia correta, tá certo? Mas você considera aí. Mas que geralmente era relacionado à carne. A carne que geralmente é utilizada, geralmente, não sempre, mas utilizada para representar essa carne percaminosa. Como se Paulo estivesse dizendo, vamos expulsar ele da igreja, para que essa carne, para que ele se arrependa, destrua essa vida pecaminosa e seu espírito seja salvo. A gente não vai ter tempo para entrar em muitos detalhes, mas possivelmente em 2 Coríntios, no capítulo 2, Paulo ele fala sobre um irmão que havia sido desprezado ou ignorado, rejeitado por muitos irmãos da igreja de Corinto. E Paulo está dizendo, já basta a reprovação da maioria, acolham agora ele. Possivelmente foi esse irmão, que Paulo diz, expulsem da igreja. A igreja possivelmente conversou com ele, botou para fora, e ele se arrependeu. O seu espírito foi salvo. E eu quero abrir esse parênteses também, porque, meu irmão, foi alguém que ficou, eu vou destacar isso, porque eu não sei você, para mim é algo gritante. Foi alguém que ficou com a mulher do pai, e houve restauração para ele. A gente às vezes vê um irmão que fez uma mentira, fez alguma coisa, e a gente fala, rapaz, falando, não tem jeito mesmo, né? Vamos entregar a Satanás. Como se não houvesse mais volta. Mas apesar da medida drástica, houve jeito para a vida dele. E pelo que tudo indica, ele se arrependeu. E sabe o que é uma coisa interessante? É que depois do arrependimento dele, tinha muita gente da igreja que não queria mais aceitar ele. Não já expulsamos ele? Ele não fez isso, para que a gente vai acolher de novo? Isso é um pecador. Paulo está dizendo, agora confirme o amor que vocês têm por mim e pelo Senhor, acolhendo ele novamente no vosso meio. Paulo não estava aqui com raiva do irmão. Paulo não estava aqui querendo que o irmão morresse. Paulo estava aqui querendo que o irmão fosse restaurado. E ele sabia que, nesse caso, a forma de restaurar ele era trazendo uma correção ao ponto de expulsar. E que fique bem claro aqui, o papel disso é, de fato, do líder da igreja, amém? Do ministro. Né? Eu sei que vai chegar para o irmão, Lucas, estou sabendo que o irmão está pecando, falei com ele já, disse, está expulso da nossa igreja, porque eu já conversei com ele, está resolvido. Não é assim que o negócio funciona. Você conversa com o irmão, a gente vai chegar lá. No versículo 5, ele diz assim, versículo 6, não é boa a vossa jactância ou vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso,
Celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando justamente ainda sobre o mesmo contexto de expulsar o irmão. Ele está dizendo, gente, a gente vai precisar tirar ele, porque esse orgulho de vocês está deixando ele no vosso meio. Por acaso vocês não sabem que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa? Gente, se vocês não corrigir ele, não ensinarem a ele, não disciplinarem ele, possivelmente ele vai contaminar outros. O fermento, no tempos bíblicos, né, você podia fermentar uma massa usando fermento de fato, e você colocava ali, demorava uns 7, 10 dias para o pão criar forma. Ou você poderia pegar uma parte da massa já fermentada, colocava dentro da massa que ainda não foi fermentada, e aquela massa não fermentada iria fermentar com o fermento da outra massa. E para outra gente, justamente isso, olha, vocês não podem estar fermentando com essa massa agora de imoralidade, de perversidade. Nós somos chamados para, ele diz aqui, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está dizendo, nesse momento, a gente vai precisar botar ele para fora, para que ele não contamine a massa toda, para que ele não contamine a outros. E mais uma vez, fora o testemunho que se ouvia da igreja, sobre uma igreja que havia imoralidade tal como nem no mundo existia. No versículo 9 diz assim, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. E aqui, mais uma vez, a referência a Paulo, que ele já tinha escrito outra carta para os Coríntios, né? Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgueis vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de vós, dentre vós, o malfeitor. Deixa eu só pegar aqui. É interessante que Paulo aqui ele fala sobre a gente não se associar, não se misturar com uma pessoa com uma conduta dessa. Me entenda, mais uma vez, não é só, a gente não está falando aqui de um caso de alguém que pecou em algo, alguém que simplesmente falhou em algo. A gente está falando de alguém que estava numa prática devassa, se dizia irmão e vivia, entenda, era o que era conhecido do povo, era o irmão que estava na igreja, todo mundo sabia e associava-se a ele, o irmão que estava ficando com a mulher do seu pai. E Paulo está dizendo, com um irmão desse, com uma pessoa dessa, eu digo, não andem, não se associem. A gente não deve se afastar ou abandonar algum irmão que peca, que falha. Qual é a nossa atitude? É ensinar e corrigir. E deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos ser pacientes, até que haja a mudança de vida daquele irmão. Mas o problema aqui que Paulo está destacando, essa pessoa com quem deve se associar, é como se eu chegasse aqui para você, como se eu chegasse para você e dissesse, olha, sou seu irmão em Cristo, vamos andar aqui junto, vamos para todo canto, vamos se associar, vamos se misturar e viver uma vida roubando. Vivesse roubando, você dissesse, Lucas, não rouba não, negócio de roubar, rapaz, porque tem que roubar mesmo, que negócio de santidade, Aí passam uns dias, aí eu roubo de novo, eu sei, rapaz, mas Lucas é meu amigo, eu não vou deixar ele, né? Mas eu claramente estou vivendo uma vida deliberada no pecado. Paulo diz, com esse, que se diz irmão e vive deliberadamente no pecado, não se associe, nem coma. É se afastar mesmo. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo vai dizer aos Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. A gente precisa ser zeloso com a santidade na nossa vida. Porque senão depois de um tempo a gente cai também. Você consegue me entender? Mais uma vez, eita, um amigo meu pecou, e agora? Devo deixar ele? De forma alguma. A gente está falando de um pecado não arrependido. A gente está falando de uma atitude de não volta ao Senhor. Pelo contrário, lá em 1 João ele vai dizer que se algum irmão nosso pecar, nós deveríamos orar por ele, para que ele fosse restaurado. E se ele não tivesse pecado para a morte, Deus iria restaurar a vida dele. Lá em Tiago diz que se alguém do nosso meio se desviar, nós deveríamos ir até ele, e se a gente reconciliar, trazer ele de volta, a gente estaria livrando aquele irmão de muitos pecados. Nós somos chamados a ser tolerantes sim, e pacientes. Paulo vai dizer para Timóteo que deveria admoestar, ensinar com paciência,
com longanimidade. E eu gosto de dizer assim, corrija, vamos ler lá comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, no capítulo 2. No versículo 24, diz assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. A gente corrige, a gente instrui o nosso irmão na expectativa de que ele se arrependa. Eu gosto disso porque às vezes pode ser que alguém corrija só para mostrar o erro na cara do outro, ou só para rebaixar o irmão, mas nossa atitude é na expectativa, na esperança, com paciência, na expectativa de que ele vai se converter do seu mau caminho, que ele vai voltar à plena sensatez. E para isso vai demandar paciência, porque todos nós estamos nos aprimorando. Você consegue me entender? Um irmão meu peca, eu largo ele? Não. Eu corrijo, eu ensino. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, no capítulo 6. Em Gálatas 6, no versículo 1, Paulo diz: Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Ele diz que os espirituais fortes deveriam levar as cargas dos mais fracos. Quando alguém em nosso meio falha, o que a gente faz? A gente corrige com espírito de brandura, gentilmente. Você não vai chegar botando o dedo na cara da pessoa e dizer: você não presta. A gente vai gentilmente, com amor, na expectativa de que ele se ajuste. Porque a gente não quer ver ninguém distante. Você consegue me entender? Agora, se tem alguém que se diz ser crente, permanece no pecado, não quer mudar, com esse a gente não deve se associar. Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Você consegue me entender? E isso a gente deve fazer até para nós, para que a gente também não seja esse irmão, amém? Esse irmão que faz: rapaz, eu sou da igreja, eu só faço isso aqui, mas isso é besteira. Eu sei que a Bíblia diz que é errado, mas para quê, né? A gente não pode aceitar, se conformar com o pecado da nossa vida. Você consegue me entender? E aí, só para a gente responder, para a gente ir para o capítulo 6, quando alguém falhar em algo, essa deve ser a nossa atitude. A gente vai, ensina, conversa em amor, amém? Se não houver jeito, se não está conseguindo saber lidar com aquela situação, aquela pessoa precisa de uma ajuda melhor, procura a liderança da igreja, procura alguém para lhe ajudar, para intervir, para ajudar aquele irmão a crescer. Você consegue me entender? No último caso, no extremo caso, é que vai chegar numa necessidade dessa que Paulo está falando em 1 Coríntios, capítulo 5. Isso é um caso extremo, por conta de uma atitude extrema que estava havendo naquele contexto, onde aquele irmão seria colocado para fora da igreja na expectativa do arrependimento, para que ele fosse salvo. E que, de fato, em 2 Coríntios, a gente vê que tudo indica que aquele irmão, de fato, se arrependeu, foi restaurado à igreja e pôde caminhar novamente com os irmãos. Amém? A gente vai agora para o capítulo 6, 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1. Paulo agora está continuando a resolver alguns outros problemas na igreja e diz assim: Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Aqui, a palavra que ele diz aqui, questão, tudo indica que eram questões pequenas, coisas simples que havia entre um irmão e outro, e as pessoas estavam levando a pessoas fora da igreja. Naquela época existia o tribunal, não sei quantos lembram, Lenildo até comentou semana passada, que Paulo foi levado ao tribunal, se não me engano, Gaio, ele foi a guia sobre a situação e disse: rapaz, esse negócio é de vocês, por que vocês estão trazendo isso para mim? Isso aí vocês resolvam entre vocês. Existia o tribunal grego que resolviam demandas maiores. E para resolver questões menores, existiam até pessoas do mundo que serviam como mediadores. Então, vamos dizer que eu tinha uma coisa contra Felipe. Eu disse: Felipe, vamos lá na prefeitura, vai ter alguém para intermediar entre nós dois. Não é que a gente vai levar na justiça, porque não é uma situação tão grave. Mas a gente vai procurar uma pessoa lá do mundo e a gente vai decidir essa coisa entre mim e você.
Aí Paulo está dizendo, não existe uma pessoa sábia entre vocês que possa fazer esse intermédio, porque nem era uma coisa de justiça, uma coisa que precisava levar ao tribunal, mas eram queixas entre irmãos que não conseguiam resolver entre pessoas da igreja. Iam levar para alguém fora da congregação para expor o caso. Aí Paulo continua dizendo, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quantos mais as coisas dessa vida? Nós vamos julgar o mundo, meu irmão. A gente vai ter muita responsabilidade aí para agir depois da volta de Cristo. E Paulo está dizendo, olha, Deus vai nos confiar a julgar o mundo, julgar os anjos, é as coisas simples. Vocês estão precisando ir para alguém do mundo para resolver? É como você tem uma queixa, imagina que você está chateado com alguém aqui do seu departamento, da igreja, aí você diz, rapaz, sabe com que eu vou resolver? Com o meu amigo lá do trabalho, que é do mundo. Vou conversar com ele sobre a situação, ele vai ter o conselho bom para mim fazer. Aí eu digo, rapaz, sai dessa igreja. Deixa esse negócio, vai servir voluntariamente, e aí ele... E é isso que Paulo vai dizer assim no versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Pessoas já vão levando as suas queixas para ser resolvida entre pessoas que nem crente era, nem têm os nossos valores, nem têm a mente renovada, mas estavam tendo elas como as pessoas perfeitas para decidirem as coisas entre os irmãos ainda. Pode ser vergonha para vocês. Vocês não saberem lidar, resolver as coisas entre vocês. E, meu irmão, a gente precisa saber resolver as coisas entre a gente. A gente não deve ser daqueles que ficam guardando rancor ou vai tentar desabafar sobre as coisas da igreja com o povo do mundo. Meu Deus, isso é um absurdo. A gente vai ir para o mundo para desabafar sobre as nossas desavenças da igreja. Sabe o que é isso? Vergonha para a gente. O mundo olha e diz, está vendo? Ó, isso é os irmãos da igreja, um contra o outro. Ainda bem que eu não estou lá, estou aqui para intermediar, eu sou o sábio. Sabe quem é o sábio dessa história? Sou eu que estou no mundo, que sei resolver os problemas da igreja. É isso. Mas isso é uma mentira, porque aqui existe gente sábia. Sabe qual é o problema às vezes? É o que Paulo vem relatando desde o começo da carta. Orgulho, divisão, não quer ouvir o outro, não quer submeter a outra pessoa. Não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, eu sou melhor do que o outro. Que sabe de uma coisa, não vamos resolver nada aqui. Vamos lá para o mundo mesmo resolver. Lá vai ter gente sábia. Lá vai ter gente para resolver essas demandas. Divisões, orgulho. É por isso que a Bíblia vai deixar clara que Deus ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Afinal de contas, o humilde é aquele que se submete a Deus. Se o orgulhoso não se submete à instrução do Senhor, não tem como ele receber da graça da parte de Deus. Você consegue me entender? E quer dizer para você, tem graça que vai ser liberada nesse trato uns com os outros. Paulo continua dizendo, versículo 7, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Eu acho interessante aqui que Paulo destaca, cara, só em a gente estar dividido, isso já é perda para a gente. É perda. É derrota. A gente está dividido, é derrota. Mais uma vez, aqui a gente está falando de coisa simples, porque Paulo falou aqui anteriormente sobre uma divisão que era necessária. Qual era? A de expulsar o irmão que estava em vida de pecado deliberado na igreja. E ele vai ter que se separar mesmo. E aquele irmão que vive na prática do pecado, vocês não podem comer junto. Mas o irmão que tem uma queixa contra você, haver isso no meio de vocês, isso sim é derrota. E sabe o que é engraçado? É que às vezes as pessoas toleram aquilo que a palavra não diz que é para ser tolerado, como o pecado. Mas não tolera coisas simples, como uma queixa entre o irmão. Uma desavença. Paulo está dizendo, olha, isso é derrota. E essa aceitação de vocês também é vergonhoso. O que é que vocês devem fazer? Vocês devem se afastar da vida de pecado.
e aprender, sabe o quê? Às vezes a sofrer o dano, para não ter desavença com o irmão. Porque ter isso é vergonha. Se dividir por isso, é vergonha para vocês. Versículo 8 diz assim, e eu acho interessante que diz assim, vocês não somente não aceitam sofrer o dano, como vocês também estão causando a desavença, estão causando prejuízo nos outros, estão sendo injustos. Versículo 9, Paulo diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É interessante, Paulo deixa claro aqui, meu irmão, você precisa se consertar também, porque os injustos não vão herdar o reino de Deus. Me entenda, não é só o irmão que adulterou com a mulher do pai que estava errado, não. Paulo listou, inclusive, a gente não destacou muito por conta do tempo, mas no capítulo 5, Paulo destaca caluniadores, ladrões, roubadores, avarentos. Paulo está dizendo, com essas pessoas que vivem nessas práticas, a gente não deve se associar. E Paulo aqui lista tudo isso, mas dizendo, olha, quem vive nessa prática, mais uma vez, eita, Lucas, pequei, perdi minha salvação. Eita, Deus escreveu meu nome no livro da vida, falhei em algo, Deus apagou. Aí me reconciliei, aí escrevi de novo. E ficar nisso eternamente, não é assim que funciona. Você consegue me entender? Mas estou dizendo, olha, viver nessa prática não vai herdar o reino de Deus. Porque Deus vem buscar uma igreja santa. Não é uma igreja perfeita. Mas a gente não pode tolerar, aceitar, se conformar com o pecado na nossa vida. É porque eu sou humano mesmo. Então, todo mundo tem que ter uma área fraca. A área fraca é a área em que a gente vai talvez lutar mais na nossa vida. Talvez para alguma pessoa ela vai ter que se dedicar mais a resistir a mentir. Talvez outro vai ter que se dedicar mais a resistir a roubar. Outro vai ter que se resistir mais a matar. Cada um tem a sua área. Mas não é a área em que nós vamos sempre cair. Você consegue entender a diferença? É uma área em que você vai ser mais tentado, mas não é a área em que você vai mais pecar. Porque às vezes parece que é isso, né? É porque eu sou tão temperamental, né? Então eu brigo com todo mundo mesmo. Mas é porque é a minha área, né? Cada um tem sua área. Não, meu irmão, não é assim não. Não é a área em que você peca, é a área em que você é mais tentado. Você consegue me entender a diferença? Porque quem vive nessas práticas não vai herdar o reino de Deus. Paulo diz, mas nós fomos lavados, justificados pelo nome do Senhor. E eu acho isso lindo porque Paulo fala aqui sobre um monte de características. Inclusive efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados. Esse era o povo de Corinto. Mas no meio desse povo, eles foram justificados. Eles foram lavados. Meu irmão, eu acho lindo no Novo Testamento, quando a Bíblia fala sobre pessoas que eram judeus que se converteram, estavam na aguarda do Messias e veio o Messias. Mas a Bíblia também fala sobre pessoas que seguiam a outros deuses. E ao se converter ao Evangelho, fazem fogueira e queimam os seus livros, largam os seus deuses. E aqui Paulo fala sobre pessoas que viviam uma vida devassa no pecado. E o mesmo Evangelho, a mesma palavra, salva eles também. Não existe uma pessoa na face da terra que esteja numa condição que Deus não possa alcançar. Porque essa era a situação, esse era o povo de Corinto, e onde havia uma igreja do Senhor. Uma igreja onde os dons se moviam. Com defeitos, sim. Mas Deus estava alcançando aquele povo. A gente às vezes olha para alguém e diz, rapaz, essa pessoa não tem cara de crente não. Não vou nem convidar para ir para o culto, que essa pessoa aí... Paulo falou aqui de bêbados, avarentos, maldizentes, roubadores, adultos, efeminados, sodomitas, e por aí vai. No versículo 12, Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui Paulo vai começar a falar novamente sobre a questão da imoralidade, mas anteriormente ele tratou aquele caso específico do irmão. Aqui a gente vai ver que Paulo vai falar mais especificamente, principalmente sobre a questão da prostituição. Mas é interessante esse trecho aqui, algumas bíblias hoje elas já vêm até esse trecho entre aspas. Todas as coisas me são lícitas, entre aspas. Porque possivelmente essa é uma frase, uma fala dos coríntios. Todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo diz, mas nem tudo convém. Paulo não estava dizendo que todas as coisas são lícitas. Paulo está dizendo, vocês dizem, né? Todas as coisas me são lícitas. Paulo diz, mas nem tudo convém. Aí ele diz, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo diz, mas eu não posso me deixar que nenhuma delas me domine. Paulo estava respondendo à famosa frase dos coríntios.
Ele continua dizendo, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Essa aqui possivelmente era outra frase dos coríntios. O estômago é para o alimento, e o alimento é para o estômago. E aqui possivelmente, alguns estudiosos vão dizer que estavam se referindo, usavam isso como uma desculpa para os pecados sexuais. Porque é um desejo da carne. Então, a relação sexual foi feita para o corpo, e o corpo para a relação. Então, a gente tem que viver dessa vida mesmo. Pode dizer, olha, o corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Paulo está respondendo às famosas frases deles. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo convém. Não, todas as coisas me são listas, mas você não vai se deixar dominar por nenhuma delas. Afinal de contas, o domínio próprio é fruto do Espírito. Não, mas o alimento é para o estômago, o estômago para o alimento. A gente está aqui porque isso foi feito para o corpo mesmo. Mas o seu corpo é do Senhor. O Senhor é para o seu corpo. No versículo 14, ele diz assim, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E eu gosto de Paulo estar dizendo, meu irmão, a gente não pode viver essa vida de impureza, essa vida no pecado, porque agora a gente é corpo, membro de Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Como é que a gente vai pegar agora o nosso corpo, a nossa vida, e viver numa vida de impureza, numa vida de prostituição? Porque aquele que se une ao prostituto se faz um só com ele. Paulo está falando aqui dessa realidade. Mas agora nossa realidade é um só com o Senhor. E eu não posso fazer qualquer coisa com um membro do Senhor. Eu não pegaria, eu pegar um membro de Cristo, fazer membro de uma meretriz, misericórdia. Ele diz, você é membro de Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Versículo 18, Paulo diz então, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Sabe qual é o segredo? É fugir. Fugir. E eu gosto muito lá em Gênesis, quando fala sobre José, porque diz que a mulher de Potifar chega para José e diz, deita-te comigo. Ele diz que José fala, olha, o seu marido, seu homem, né, Potifar, confiou todas as coisas dessa casa, menos você, que é sua mulher. Como é que eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu acho interessante que José não era uma nova criatura, era um Velho Testamento. Na verdade, nem Moisés tinha vindo ainda, mas ele dizia, cara, eu vou estar fazendo algo contra Deus, e por conta disso eu não posso fazer isso. Quanto mais a gente agora que é um só com o Senhor, que é membro e corpo de Cristo, como é que a gente vai fazer isso com o Senhor? Eu gosto, o pastor Isaías comenta do livro de Rick Renner, onde ele diz assim, eu não vou falar algo que o Espírito Santo não me levaria a fazer. Eu não vou ir para um lugar que o Espírito Santo não me levaria a ir. E essa consciência, eu sou um só com o Senhor. Eu não posso agir de qualquer maneira. Mas eu gosto ainda mais porque a Bíblia diz que, no versículo seguinte, diz que dia após dia, a mulher de Potifar ia falar com José. Porque por um momento eu pensava que ela tinha só naquele dia. Mas ela ia frequentemente falar com José. Deita-te comigo, deita-te comigo. A Bíblia diz que José não dava ouvidos a ela. José não ficava lá perto. José nem dava ouvidos. Ia-se embora. Até chegar o clímax, onde ela segurou José e José fugiu. Correu. Nós devemos fugir da impureza, fugir do pecado. A gente não fica ponderando, pensando ou testando. A gente foge. A gente evita. Até a situação que pode nos levar. Você consegue me entender? A gente não aguarda a situação ficar perigosa para fugir. A gente foge. Você não espera, rapaz, eu já vi gente que está andando aqui na rua, passa uma moto com duas pessoas, se for 7 horas da noite, já vai entrando para algum canto, já vê se tem uma rota de fuga, já vive desesperado. Não sei se você já andou com uma pessoa assim, que toda hora faz, para, o que foi? Não, é porque passou uma moto ali, aí eu pensei que vive atento. Ela não espera a moto chegar, o cara dizer, isso é um assalto, e dizer, eita, agora eu vou correr. Ele faz, eita, o perigo está chegando ali. O que é que eu vou fazer? Eu já vou logo fugir.
porque o pecado é algo sério. Jesus ele chega a dizer que, ele diz, olha, eu vi isso que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo a você, aquele que olha para uma mulher com intenção impura para cobiçar, esse já adulterou no seu coração. Aí diz assim, se a sua mão te faz pecar, arranca e lança fora. Porque é melhor você ir para o céu sem uma mão do que ir com o corpo todo para o inferno. Ele não está falando literalmente que você vai pegar e dizer, eita, usei a minha mão para dar um soco no meu irmão. Fazer o quê, né? Melhor ir para o céu cotó do que ir para o inferno com a mão. Mas está dizendo, tem coisa que a gente precisa cortar da nossa vida para a gente não perder a nossa salvação, porque isso é algo sério e mais importante. Inclusive, uma das coisas aqui, Paulo se listou em 1 Coríntios capítulo 5, era tirar as más associações, que estava levedando a massa, contaminando outros a viver uma vida de pecado. No versículo 19 diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Em outras versões diz, por alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu gosto muito desse trecho aqui, a gente vai estar terminando por hoje com esses versículos, né? Na próxima escola dominical a gente vai começar o capítulo 7, onde Paulo vai responder algumas questões sobre o casamento, algumas perguntas que os coríntios fizeram, porque depois de Paulo falar sobre tanta imoralidade, num mundo tão imoral, então os coríntios disseram, Paulo, então é melhor que o homem não toque mulher, né? Porque aí Paulo vai começar a equilibrar as coisas, amém? Então a gente vai ver isso no capítulo 7. Mas eu quero destacar aqui, porque Paulo ele diz, acaso vocês não sabem o que são os templos e morada do Espírito Santo? No capítulo 3, Paulo fala a mesma coisa. Ele diz, acaso não sabeis que vós sois templo e morada do Espírito Santo? Ali, quando Paulo fala no capítulo 3, como a gente viu semana passada, Paulo estava falando sobre os ministros. Os ministros, eles ensinam, eles edificam sobre o fundamento que Paulo colocou. E Paulo está dizendo, vejam como edificam, porque vocês são templo e morada do Espírito Santo. E a gente vai prestar conta daquilo que a gente edifica sobre a vida dos outros. Porque a gente não está falando para qualquer pessoa, a gente está falando para alguém que é templo e morada do Espírito Santo. Ser julgado. Tiago vai dizer, não queiram de vós muitos ser mestres, porque sofrerão juízo maior. Deus leva isso a sério. Amém? Não estou dizendo para você desistir de chamado, não. Amém? Você vai cumprir com excelência. Amém? Deixar isso bem claro. Mas o que eu acho interessante é que Paulo agora traz a mesma coisa. Acaso vocês não sabem o que são templo e morada do Espírito Santo? Porque eu gosto disso, porque me faz pensar, saber que meu irmão é templo e morada do Espírito Santo, me faz eu ter cuidado com a vida dele. Eu não posso tratar ele de qualquer maneira. Eu não posso ensinar ele de qualquer maneira. Eu não posso agir com ele de qualquer maneira. Porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Mas lembrar que eu sou templo e morada do Espírito Santo me leva a viver uma vida de santidade. Porque eu não posso também me conduzir de qualquer maneira. Porque o mesmo Espírito Santo que habita nele, habita em mim também. Porque eu sou um só com o Senhor. E como ele termina dizendo, a gente foi comprado por alto preço. A gente nem é mais nosso. Eu não sei se você olha e diz, mas rapaz, nem eu sou mais eu. Quer dizer para você, essa compra trouxe muitos benefícios para nós. Primeiro é que nos reconciliou novamente com o Senhor. Paulo vai dizer que ele morreu por nós, para que agora nós que vivemos não vivamos mais para nós mesmos, mas por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Meu irmão, a nossa vida agora mesmo é para ser grato àquele que nos comprou. Não sei se você já assistiu, tem um filme, nunca assisti, mas já ouvi a história. O nome do filme é A Lista de Schindler, não sei quem aqui já assistiu. Era um judeu, não é isso? Que comprava outros judeus que estavam passando na Segunda Guerra, né? Pelos campos de concentração. Então ele comprava aquelas pessoas. Meu irmão, foi isso que Cristo fez. Ele nos comprou para que a gente agora fosse liberto. Como é que a gente é comprado e é liberto? É porque a gente estava numa prisão muito maior, chamada essa vida de pecado. Nós éramos do império das trevas, escravos ao pecado. A Bíblia diz que aqueles a quem nós nos sujeitamos se tornam nosso Senhor. Nós éramos sujeitos mesmo ao diabo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o curso desse mundo. Mas nós fomos comprados. E por isso, em 1 Pedro, ele vai dizer assim, que nós andemos de forma santa, durante o tempo da nossa peregrinação. Porque é santo o nosso Pai Celeste, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que nós fomos resgatados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Deus não nos comprou com ouro ou prata. Deus nos comprou com o sangue de Cristo. Nos comprou do quê? Desse procedimento impuro, dessa vida de pecado. O que ele vai fazer agora? Respeitar e considerar esse alto preço que foi pago. Como? Glorificando a Deus com o nosso corpo. Porque agora nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém?
Espero que você tenha recebido algo essa manhã. Quero orar com você, antes de a gente continuar a programação do culto. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, Pai. Pai, eu oro para que o Senhor nos conduza mesmo, Senhor, em tudo aquilo que nós ouvimos, que nós possamos ter a prática correta, Senhor. Eu oro mesmo, Pai, para que possamos ter a sua sabedoria, Senhor, a sua longanimidade, a sua paciência, Senhor, para aconselhar os nossos irmãos, Pai, que estão sendo encontrados em alguma falta. Nós não queremos ser dos que descartam, Senhor. Nós não queremos o rejeitar, Senhor. Nós não queremos nos alegrar pelo pecado alheio, Pai. Nós queremos lamentar pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Quantos irmãos nossos, Senhor, já se desviaram dos caminhos, Pai, se esfriaram na fé, Pai. Nós queremos nos encontrar nessa posição de lamento, Senhor, nessa posição de intercessão, como João fala, em que nós oramos pelo nosso irmão para que ele seja restaurado, Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para agir da maneira correta em cada situação, Pai. Não queremos nos associar com o pecado, Senhor, queremos viver uma vida em santidade, porque nós somos templo e morada do Senhor, Pai. Que possamos glorificar ao Senhor no nosso corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dá sabedoria para cada um de nós, Senhor. Os teus olhos nos nossos olhos, Senhor. Que também possamos ter esse coração acolhedor, Pai, para acolher o irmão independente do que ele fez, Pai. Mas que ele possa encontrar em nós, Pai, esses braços abertos para esse coração arrependido, Senhor. Que não sejamos daqueles, Pai, que vão sempre resistir, mas possamos daqueles que vão aí acolher, Pai, aquele que o Senhor já acolheu. Nós te damos graça, Senhor, por essa manhã, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.